Muito boa tarde a todos que nos acompanham via TV Assembleia. Nesta tarde de terça-feira, 26/10, dando início a mais uma reunião da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Quero agradecer a presença aqui do deputado Hélio de Souza, deputado Hamilton Filho, deputado Chico KGL e também do recém-eleito deputado Zé, que está aqui presente junto conosco. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Essa casa te recebe de portas abertas e que venha com muita disposição, muita energia, principalmente para os bons debates do Estado de Goiás. Seja muito bem-vindo a essa casa. Essa aqui é a sala das comissões, onde as grandes principais pautas da Assembleia passam por aqui. Nesta tarde, na reunião de Comissão Orçamento e Finanças, temos dezenas de matérias, senhores, a serem distribuídas e votadas. Enquanto nós aguardamos aí a presença dos demais, nós estaremos fazendo a distribuição das matérias e assim que tivermos quórum suficiente, adentraremos a pauta de votação também. Peço a permissão dos senhores para que possamos dar início à pauta de distribuição e, mantendo um rito processual que temos, em acordo de todos nós aqui da comissão, prioritariaremos a distribuição dos processos de acordo com os deputados que se fazem presentes na presente reunião da comissão. Senhoras e senhores, 39ª reunião híbrida da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, pauta apta à distribuição, processo 0340 de 2022, autoria da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha um parecer a esta comissão e eu distribuo relatoria ao deputado Amaury Ribeiro. Processo 0341 de 2022 também, autoria da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório da Comac, eu distribuo relatoria ao deputado Chico KGL. Próximo processo 0342, também relatórios da Secretaria de Estado de Saúde, eu encaminho relatoria ao deputado Hélio de Souza. 0407, Secretaria de Estado de Saúde, relatório de execução técnico, relatoria ao deputado Amaury Ribeiro. Processo 4975 de 2020, autor deputado Chico KGL, autoriza o Poder Executivo a realizar por meio de decretos as alterações que especifica. Eu distribuo relatoria ao deputado Hélio de Souza. Processo 3583, de autoria do deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre o aumento da gratificação para os coordenadores regionais de educação por poste 1, 2 e 3 e dá outras providências. Eu distribuo relatoria ao deputado Chico KGL. Processo 6068, de autoria do deputado Paulo Trabalho, proíbe aos agentes públicos no âmbito do Estado de Goiás a realizarem retenção ou apreensão de mercadorias, bens ou equipamentos de comerciantes na forma que se menciona. Distribuo relatoria ao deputado Amaury Ribeiro. Processo 7003 de 2021, deputado autor Cláudio Meirelles, fixa em 0 a alíquota do imposto sobre a operação relativa e circulação de mercadorias sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, incidente sobre o gás liquefeito e o petróleo, o GPL, no âmbito do Estado de Goiás. Eu distribuo relatoria ao deputado Hélio de Souza. Processo 0518, autoria da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório da Comac, nós distribuímos relatoria ao deputado Chico KGL. Processo 0520, de autoria, relatório também da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha relatoria ao deputado Amaury Ribeiro. Processo 0526, de autoria da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha um relatório da Comac, eu distribuo relatoria ao deputado Hélio de Souza. Deputado Hélio, que já foi secretário de Saúde do nosso Estado. Processo 0539, também de autoria da Secretaria de Estado de Saúde, encaminho outro relatório a essa comissão, distribuo relatoria ao deputado Chico KGL. Processo 4577 de 2019, autoria do deputado Lucas Calil, altera a Lei 18.025, de maio de 2013, que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Federal 12.527, de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás, e institui o Serviço de Informação ao Cidadão e dá outras providências. Eu distribuo relatoria ao deputado Amaury Ribeiro. Processo 1127 de 2022, autor deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 11.651, de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, e eu distribuo relatoria ao deputado Chico KGL. Próximo projeto, processo 1576 de 2022, autor deputado Thales Barreto,
concede isenção do pagamento de pedágios para veículos automotores de duas rodas em trânsitos nas rodovias sob concessão no Estado de Goiás e dá outras providências. Relatoria ao deputado Amaury Ribeiro. Processo 2347, de autoria do deputado Chico KGL, autoriza o Poder Executivo a garantir que as escolas públicas estaduais de ensino regular e ensino e educação especial tenham à disposição um veículo automotor. Distribuo relatoria ao deputado Hélio de Souza. Processo 0671 de 2022, autor da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório da gestão quadrimestral. Distribuo relatoria ao deputado Chico KGL. Processo 0680 de 2022, também de autoria da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha outro relatório da Comac. Eu distribuo relatoria ao deputado Hélio de Souza. Processo 0683 de 2022, autor também Secretaria de Estado de Saúde, outro relatório da Comac. Eu distribuo relatoria ao deputado Amaury Ribeiro. Desculpa, senhores. Próximo processo 0692, de autoria da Secretaria de Estado de Saúde, encaminha outro relatório à Comac e distribui relatoria ao deputado Chico KGL. Rapaz. Próximo processo 10726 de 2022, autor Tribunal de Contas do Estado de Goiás, comunica a decisão de tomada de contas especiais. E eu distribuo relatoria ao deputado Hélio de Souza. Próximo processo, 10682 de 2022, autor Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório à Comac, a essa comissão. Deputado relator, deputado Chico KGL. Processo 10681 de 2022, outro relatório da Comac, encaminhado pela Secretaria de Estado de Saúde, e o relator, deputado Amaury Ribeiro. Processo 5709 de 2019, autor deputado Virmontes Cruvinel, introduz alterações na Lei 19.952 de dezembro de 2017 e dá outras providências. Encaminha a relatoria ao deputado Hélio de Souza. Processo 5974, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 11.651 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás, para prever redução no valor da taxa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, para os grupos etários que se especifica. Relatoria ao deputado Amaury Ribeiro. Processo 8687 de 2021, autor deputado Henrique Arantes, altera a Lei 11.651 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relatoria deputado Chico KGL. Processo 0923 de 2022, autor deputado Amaury Ribeiro, altera a tabela anexo 3 da Lei 11.651, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Eu encaminho a relatoria ao deputado Hélio de Souza. Senhores deputados, eu peço a apreciação dos senhores para que possamos incluir na pauta de distribuição das matérias na tarde de hoje um processo que ainda não estava inscrito na nossa pauta, que foi divulgada anteriormente aos senhores, e eu peço a deliberação dos senhores presentes para que possamos incluir dois processos esses que se tratam aqui, ó, processo 10.235 de 2022, autoria Secretaria de Estado de Economia, que encaminha a prestação de contas do governador Ronaldo Caiado a essa comissão. Eu peço aos senhores que possamos votar a inclusão da pauta desses dois processos para que possamos distribuí-los ainda na tarde desta sessão. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam a inclusão da pauta dessa comissão. Aprovado. Senhores deputados, se tratando de dois processos que têm basicamente o mesmo teor, o mesmo conteúdo, que é a prestação de contas do governador, eu peço a disponibilidade dos senhores para que possamos estar distribuindo a um único parlamentar, porque o relatório será conciso diante dos dois processos. E eu peço para que possamos fazer a distribuição, já incluído na pauta dessa tarde de hoje, o processo 10.235 de 2022, autoria Secretaria de Estado de Economia, encaminha o balanço geral do Estado de Goiás referente ao exercício de 2021. E eu distribuo a relatoria dessa matéria ao vice-presidente da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, deputado Chico KGL. Senhores deputados, eu peço um pouco mais de paciência aos senhores,
nós estamos pedindo à nossa assessoria que faça contato com os outros membros da comissão. Nós precisamos de, ao menos, 6 deputados titulares para que possamos estar entrando na pauta de votação dessa tarde. Nós temos uma pauta um tanto quanto extensa e eu gostaria de pedir aos senhores que pudessem mantermos a presença dos senhores para que possamos, se possível, extinguir a pauta desta comissão nesta tarde. Peço à assessoria que, para que tente, claro, fazer contato mais uma vez com os deputados presentes da comissão para que nós possamos estar entrando à pauta de votação. Peço a paciência dos senhores nesse momento, senhores. Presidente, deputado Thiago Albernaz, por favor, considerar e registrar a minha presença na comissão. Não estou conseguindo fazê-lo de maneira remota. Deputado Bruno Peixoto, líder do governo, nós acataremos aí o registro da sua presença de forma remota, sabendo que esse sistema às vezes deixa a gente um pouco na mão, mas nada mais justo do que ouvi-lo e tê-lo a sua presença aqui de forma remota com todos nós. Então, já tendo números suficientes para darmos entrada à pauta de votação nesta tarde, senhores, eu peço que possamos estar fazendo a votação dos processos que já foram anteriormente demonstrados a todos os senhores das pautas nesta tarde. Processos aptos à votação, processo 8214 de 2021, apensado ao processo 8268, autoria deputado Antônio Gomide, dispõe sobre a isenção de pagamentos da taxa de inscrição para pessoas com deficiências em eventos esportivos realizados no estado de Goiás. O relator foi o deputado Hélio de Souza e o parecer é pela aprovação, nos termos do substitutivo apresentado à CCJ. Eu coloco em discussão.
Encerrada a discussão, está em votação. Os senhores deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2462 de 2019, autoria Secretaria de Estado de Saúde, o relator foi o deputado Hélio de Souza, houve uma diligência à Secretaria e o parecer pela diligência da Secretaria de Saúde. Há um novo pedido de parecer pela diligência. Eu coloco em discussão dos senhores deputados o processo 2462. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem à diligência do processo. Aprovado. Processo 4509 de 2021, autoria deputada Leda Borges, institui medidas de apoio financeiro aos trabalhadores de estabelecimentos do setor para alimentação fora do lar, em razão das adversidades econômicas e sociais ocasionadas pela pandemia da Covid-19. Relator foi o deputado Hélio de Souza e o parecer é pela diligência à Secretaria de Estado de Economia. Eu coloquei em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo processo, 5597 de 2021, autor Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que encaminha um relatório consolidado relativo ao primeiro trimestre de 2021 dos poderes legislativo, judiciários e executivo. Relator foi o deputado Francisco de Oliveira e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 7129 de 2021, autor também Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminha o relatório. Perdão, com a palavra, o deputado Bruno Peixoto. Não, presidente, tudo ok. Perfeito. Peço à assessoria apenas que possa estar fechando os microfones, por gentileza. Processo 7129 de 2021, autor Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminha um relatório consolidado relativo ao segundo trimestre de 2021. Relator foi o deputado Francisco Oliveira e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 0872 de 2022, de autoria Secretaria da Saúde, que encaminha o relatório 01 da Comac. Relator foi o deputado Hélio de Souza e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Eu coloco em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 0885 de 2022, também um relatório encaminhado pela Secretaria de Saúde. Relator foi o deputado Francisco Oliveira e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação, senhores. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1049 de 2022, de autoria Secretaria de Estado de Saúde, também encaminha um relatório do ETRIM, e o relator foi o deputado Francisco Oliveira. O parecer é pelo arquivamento. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 1446 de 2022, autor Tribunal de Contas do Estado de Goiás, quem comunica a decisão de tomada de contas especiais. Relator foi o deputado Francisco Oliveira e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 1838 de 2022, autor Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que encaminha o relatório anual das atividades de 2021. Relator foi o deputado Hélio de Souza e o parecer é pelo arquivamento. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento.
Processo 4071 de 2020, autor deputado delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores e do certificado de registro de licenciamento anual das guias independentes. O relator foi o deputado Henrique César e o parecer é pela aprovação na forma do substitutivo adotado junto à CCJ. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo substitutivo. Processo 0876 de 2022, encaminha o relatório da Secretaria de Estado de Saúde. O relator foi o deputado Henrique César e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo processo, 9530 de 2021. O autor foi o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que encaminha o termo de adesão número 17, que é a união por intermédio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública do Estado de Goiás e por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, celebram, visando a execução de ações do eixo de valorização dos profissionais de segurança pública com recursos do Fundo Nacional de Segurança a serem transferidos na mobilidade de fundo a fundo. O relator foi o deputado Henrique César e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo processo, 7778 de 2021, autor deputado Charles Bento, altera os dispositivos da Lei 18.002, de 30 de abril de 2013, e autoriza o parcelamento do imposto sobre transmissão, causa-morte e doação. O relator é o deputado Cairo Salim, e o parecer é pela diligência à Secretaria de Estado de Economia. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pela diligência. Processo 1017 de 2022, de autoria Secretaria de Estado de Saúde, que encaminha o relatório número 64 de 2021. O relator foi o deputado Cairo Salim e o parecer é pelo arquivamento. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2319 de 2022, também o relatório da Comac, encaminhado pela Secretaria de Estado de Saúde. O relator foi o deputado Cairo Salim e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 10059 de 2022, de autoria Secretaria de Estado de Saúde. Relator foi o deputado Paulo Trabalho, o parecer é pelo arquivamento também. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Próximo processo, 4125 de 2020, autoria deputado Diego Sorgato, dispõe sobre o desconto em folha dos servidores públicos estaduais da forma que especifica, no âmbito do Estado de Goiás. O relator foi o deputado Francisco Oliveira e o parecer é pela aprovação, desde que adotada a subemenda substitutiva apresentada. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer do substitutivo. Processo 3848 de 2020, autor Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que encaminha um relatório consolidado relativo ao segundo trimestre de 2020. O relator foi o deputado Jefferson Rodrigues e o parecer é pelo arquivamento. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 6919 de 2021, autor deputado Bruno Peixoto, autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que especifica. Relator deputado Jefferson Rodrigues e o parecer é pela aprovação da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pela aprovação da matéria.
Processo 9247 de 2021, autor deputado Major Araújo, dispõe sobre a alteração da seção 3 das alíquotas do artigo 27 da Lei do Código Tributário de Goiás. O autor foi o deputado Jefferson Rodrigues e o parecer é pela conversão em projeto em diligência à Secretaria do Estado de Economia. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação a diligência à Secretaria de Economia. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pela diligência. Processo 0238 de 2022, autoria Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório do UGOL. O relator foi o deputado Jefferson Rodrigues e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Próximo processo, 1048 de 2022, autoria Secretaria de Estado de Saúde, encaminha o relatório número 59 da COMAC, relativo a AGIR. O relator foi o deputado Jefferson Rodrigues e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 10032 de 2022, autoria Secretaria de Estado de Administração, encaminha o relatório conclusivo do acompanhamento e avaliação da execução do desempenho do contrato de gestão da SEAD. Relator foi o deputado Wagner Neto e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Próximo processo, 10232 de 2020, autor Tribunal de Contas do Estado de Goiás, encaminha o relatório trimestral das atividades. O relator foi o deputado Wagner Neto e o parecer é pelo arquivamento. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Próximo processo, 8157 de 2021, autor, deputado Carlos Cabral, assegura aos profissionais de educação física regularmente registrados ao Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região de Goiás e Tocantins ao pagamento de meia entrada em eventos esportivos realizados no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. O relator foi o deputado Hélio de Souza e o parecer é pela aprovação desde que adotado o substitutivo apresentado. Eu coloco em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo adotado substitutivo da matéria. Processo 5719 de 2019, autor deputado Chico KGL, altera a lei do Código Tributário do Estado de Goiás, instituída em 1991. O relator é o deputado Wilde Cambão. Houve uma diligência à Secretaria de Economia em 21 e o parecer é pela rejeição da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pela rejeição da matéria. Processo 6770 de 2021, autor deputado Alisson Lima, dispõe sobre a instituição de incentivo fiscal para as empresas que contratarem espontaneamente o mesmo número de mulheres do que homens no Estado de Goiás. O relator foi o deputado Coronel Adailton e o parecer é pela constitucionalidade desde que adotado o substitutivo apresentado. Senhores, está em discussão a presente matéria. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo processo, 3759 de 2021. Autor é a Celgpar, Companhia Celg Participações, e o assunto é a solicitação do cumprimento do artigo 23. O relator foi o deputado delegado Eduardo Prado. Houve uma redistribuição ao deputado Coronel Adailton e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Senhores, está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Próximo processo, 2265 de 2022, autor governador do Estado de Goiás, encaminha as contas anuais do exercício de 2021. O relator foi o deputado Coronel Adailton e o parecer é pelo sobrestamento dos autos. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado o sobrestamento dos autos. Você traz o prazo para nós, próximo processo 0847 de 2020, autor é o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que encaminha o relatório consolidado referente ao 4º trimestre de 2021. O relator foi o deputado Coronel Dailton e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 2781 de 2021, autor Secretaria de Estado de Saúde, que encaminha o relatório conclusivo número 20. O relator foi o deputado Rubens Marques. Houve uma diligência em maio deste ano e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Processo 7856 de 2019, autor deputado Lucas Calil, autoriza o Poder Executivo a doar a área à Diocese de Anápolis, paróquia Nossa Senhora do Rosário, e dar outras providências. O relator foi o deputado Tião Caroço e o parecer é pela rejeição da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a rejeição da matéria. Processo 10.181 de 2022, de autoria da Secretaria de Estado de Saúde, que encaminha o relatório número 5. O relator foi o deputado Coronel Dailton e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Processo 2537 de 2020, autoria da deputada Leda Borges, cria no Estado de Goiás o livro dos heróis e heroínas. O relator foi o deputado Henrique César e o parecer é pela aprovação, desde que adotado o substitutivo apresentado. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o substitutivo apresentado. Próximo processo, 6857, de 2021, autoria do deputado Cairo Salim. Houve um processo apensado em processo 2202, que dispõe sobre a utilização de verba pública no âmbito do Estado de Goiás para eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências. O relator foi o deputado Henrique César e o parecer é pela aprovação, desde que adotada a subemenda substitutiva apresentada. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a emenda substitutiva do deputado Henrique César. Próximo processo, 7917 de 2021, autoria do deputado Lucas Calil, dispõe sobre a instituição do Programa de Auxílio Goiás para famílias monoparentais, com pessoas com deficiências no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. O relator foi o deputado Henrique César e a conversão do projeto em diligência à Secretaria de Estado de Economia de Goiás em junho deste ano. O parecer é pela aprovação, desde que adotada as subemendas apresentadas. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovadas as subemendas apresentadas. Próximo processo, 7957 de 2021. Autoria Secretaria de Estado de Saúde, que encaminha um relatório de execução de 2019. O relator foi o deputado Francisco Oliveira e o parecer é pelo arquivamento da matéria. Está em discussão, senhores. Encerrada a discussão, está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer pelo arquivamento da matéria. Senhores deputados, apenas a termo de comunicá-los, o deputado autor do projeto 3697 de 2020, o deputado Thales Barreto, pediu para que fosse retirado de pauta desta votação nessa tarde um projeto de sua própria autoria.
e entendendo que os deputados parlamentares, autores das matérias, têm as prerrogativas, né, até também de poder trabalhar a articulação das votações das suas matérias, eu sugiro e peço aos senhores a aprovação que possamos retirar de pauta, desde que uma vez nós já tínhamos apresentado a pautas a todos os senhores. Peço para que todos os deputados que forem favoráveis à retirada dessa matéria da pauta de votação nessa tarde possam permanecer como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado, então, a concordância dos senhores deputados em retirar de pauta a matéria solicitada pelo autor, deputado Thales Barreto. Senhores deputados, esta foi a pauta encaminhada a todos os senhores, tanto para distribuição e votação na tarde de hoje. Quero agradecê-los a todos, né, por terem estado presentes conosco aí, até estendendo um pouco o nosso prazo aí durante o processo dessa comissão. Tínhamos algumas matérias aí já encaminhadas há mais tempo, que já estávamos com uma pauta um tanto quanto cheia para distribuirmos e votarmos, devido ao processo eleitoral, né, devido a esse período que a Casa também se ausentou às atividades parlamentares, mas fico feliz de, em conjunto com todos os parlamentares, termos tido a oportunidade de extinguirmos a pauta projetada para essa tarde. E gostaria de fazermos 2 comunicados aos senhores deputados, membros dessas comissões, e aos demais deputados também desta Casa, que no próximo dia 9 de novembro, na próxima quarta-feira subsequente, nós teremos aqui a presença do secretário de Saúde, que estará fazendo a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2021. E no próximo dia 16, nós teremos aqui a Secretaria de Economia, que vai estar fazendo a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2022 e também já uma primeira audiência pública para a apresentação da LOA aos senhores. Então, essa é a agenda da nossa comissão para as próximas semanas, e eu peço para que todos que possam estar nos acompanhando, seja presencialmente ou via remota, possam estarmos nos programando para estarmos presentes durante todas essas sessões. Senhores deputados, neste momento eu franqueio a palavra aos senhores que queiram poder fazer uso da mesma, antes de darmos o encerramento desta sessão. Deputado Hélio de Souza, questão de ordem. Senhor presidente, senhores, estou feliz nessa tarde por ter participado mais uma vez dessa comissão, que com certeza é uma das mais importantes da Casa, e de apresentar à comissão o doutor José Machado. José Machado é médico na cidade de Goianésia, filho de Goianésia, e que foi eleito aí pela bancada do PSDB, e estará aqui juntamente com o deputado Gustavo Seba, representando nosso partido. E desde o início, quando trabalhamos a sua candidatura lá na região de Goianésia, ele é apontado como o deputado que vai me suceder aqui na Casa, após aí vários mandatos. Na verdade, são 6 mandatos que eu tive orgulho de participar e, de uma maneira ou outra, tentar honrar aquilo que o povo me permitiu que eu representasse. Eu vejo aqui amigos e companheiros de quando eu cheguei, o Scalabrini, e eu fico feliz e vou cobrar daquele que está me sucedendo, doutor Zé Machado, que uma das minhas marcas aqui, além de ser amigo de todos, é de ter uma frequência, principalmente no plenário, muito assídua, porque de tudo que eu posso dizer que eu aprendi como deputado estadual, e eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, é que ninguém me substitui aqui nesses plenários, ninguém. Não há motivo de qualquer evento eu dizer que não vim porque estava participando de inaugurações, participando de qualquer outro tipo de evento. Aqui, só eu posso exercer o meu mandato, nas comissões e no plenário. E, por isso, eu fico feliz de saber que um jovem da minha cidade, que chega aqui praticamente com a mesma idade que quando eu cheguei, e que vai me suceder representando Goianésia e a região. Goianésia é uma cidade que, ela, do ponto de vista político, ela é muito organizada e, historicamente, nós sempre tivemos, apesar de não ser uma das maiores cidades do Estado, ela é uma cidade de porte médio, tem 80 mil habitantes, mas sempre tivemos 2 deputados. Eu estive aqui em 3 legislaturas com a deputada Mara Naves, Jales Fontoura esteve aqui com o doutor Gilberto Naves, eu estive aqui
com Renato de Castro e, com certeza, mais uma vez, dois jovens da minha cidade, Renato de Castro e Dr. Zé Machado, estarão aqui para representar Goianésia, o Vale de São Patrício e o Norte Goiano. Então, eu fico feliz de, nas minhas oportunidades que eu ainda vou ter nesta casa, de externar a minha alegria de ter convivido tanto tempo com os colegas, companheiros, e ter a oportunidade de saber que alguém estará aqui falando por mim, e esse alguém é o doutor José Machado. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Hélio de Souza, muito obrigado pelas palavras. Deputado Hélio de Souza, que já foi presidente dessa Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças também. E aí eu quero referendar a sua palavra, doutor Hélio, porque quando eu cheguei a essa casa há 4 anos atrás, tive a oportunidade de conviver contigo, tanto nas comissões e no plenário, e sempre um aprendizado, pela sua assiduidade, compromisso, né, e responsabilidade para com o parlamento. E aí eu digo a você, doutor Zé Machado, seja muito bem-vindo mais uma vez, né, mas dizer que substituir a presença moral e ética do deputado Hélio de Souza aqui nessa casa é uma missão tanto quanto difícil para Vossa Excelência. Que o senhor venha com muita disposição e força de vontade, porque a meta a ser batida é grande, pode ter certeza, mas essa casa tem grandes companheiros, homens e mulheres de bem, que querem o bem do nosso Estado, e eu tenho certeza que esse espírito você carrega também e traz a essa casa. Seja muito bem-vinda, participe de todos os momentos que tiverem oportunidade, porque eu tenho certeza que os aprendizados a gente tem um com os outros aqui dentro das comissões e dentro do plenário também, tá? Muito obrigado, doutor Hélio, por sempre estar presente na nossa comissão aqui. Muito obrigado também ao nosso vice-presidente, deputado Chico AGL, que nos momentos de sufoco aqui pega a rédea da comissão e toca o barco também. E quero mais uma vez agradecer a todos os deputados que se fizeram presente aqui conosco, seja de forma presencial ou remota. Não havendo mais deliberações para tarde, senhores, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima quarta-feira, em horário regimental, às 14 horas. Muito obrigado mais uma vez a toda a assessoria da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, que deixa o trabalho bem redondo para que possamos fazer tudo de forma bem objetiva e esclarecedora à população. Muito boa tarde a todos e fiquem com o plenário.